É muito interessante a gente perceber uma coisa. O ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de se envolver com histórias. Histórias contadas, enfim. E essa técnica de envolvimento com histórias tem sido bastante utilizada para muitos fins. Para marketing, para a área da educação, por exemplo. E aí vocês me perguntam, o que a gente tem a ver, quem quer trabalhar com inovação, quem está buscando fazer a sua invenção, talvez a sua primeira invenção, o que isso tem a ver com a gente? Pessoal, eu falei para vocês em alguns vídeos anteriores sobre o processo inicial do desenvolvimento de uma invenção, né, de uma inovação. Que seria esse processo, ele está ligado com a percepção das dores das pessoas, etc. Depois que a gente passa por esse momento de perceber as dores, de listar essas dores ou aspirações, a gente vai chegar num momento crucial, onde nós temos ali alguma informação de necessidades ou de demandas que precisam ser supridas, e a gente agora vai se propor a suprir essas necessidades. E aí é nesse momento que a gente precisa ser criativo. E aí tem uma técnica que eu sempre uso, que na verdade não é só uma técnica, é a junção de duas técnicas, né? Tem uma técnica chamada storytelling e a outra que é bem conhecida, que é a brainstorming, né? E aí, por que eu estou falando de história para vocês? Porque eu, quando preciso fazer alguma proposta de tecnologia, minha área é de engenharia, né? Então, quando eu preciso fazer alguma proposta de tecnologia na minha área, eu divido esse momento criativo em duas etapas. A primeira etapa, eu utilizo dessa técnica que a gente chama de storytelling, que nada mais é do que a gente visualizar uma história do nosso usuário em frente ao problema que a gente tem. Então, digamos que a gente tenha uma problemática relacionada ao uso de algum equipamento. Então, nesse primeiro momento, a gente vai pensar de forma detalhada. Machado de Assis, quando ele escreveu suas histórias, né, que ele fazia suas narrativas, ele fazia de forma detalhada. Por quê? Para que a gente consiga se transportar para o mundo da história. E a gente precisa entender esse momento criativo como sendo isso, como a gente precisando se transportar para a dor de quem a gente está querendo alcançar. Então a gente mentalmente ou em grupo pode contar a história dessa pessoa utilizando a tecnologia. E aí, dessa pessoa de frente com a dor da utilização, e não só dessa tecnologia, eu estou falando da utilização da tecnologia pelo exemplo que eu estou dando, mas pode ser aplicado em qualquer área. A partir desse momento em que a gente conduz a nossa mente a se colocar no lugar da pessoa que está utilizando, aí sim a gente começa e entra no processo criativo em si, que é buscar na nossa mente, naquilo que a gente tem guardado, buscar soluções criativas em volume. Em volume. Esse momento a gente não precisa de rédeas, de freios. A gente precisa de volume. Então as ideias elas vão surgindo em volume e a gente vai tomando nota delas. Um próximo passo, e aí a gente pode depois conversar um pouco mais sobre esse próximo passo, é que a gente vai abordar se essa ideia é plausível ou não. Mas nesse primeiro momento a gente precisa que
olhando para a história da onde a gente quer, do problema que a gente quer solucionar, deixando essas ideias virem em volume, né? Criar um arcabouço de ideias onde a gente possa posteriormente avaliar essas ideias. Então a dica é a seguinte: depois de você ter feito a listagem das dores, as dores o qual a sua invenção vai estar ligada, você vai passar para o processo de geração de ideias. E esse processo de geração de ideias pode ter duas etapas. Uma, onde você conta uma história para você mesmo, se colocando no lugar da pessoa com a dor que você listou, ou o conjunto de dores que você listou. E um segundo momento é, estando no lugar da dor, deixar com que as ideias elas surjam, fluam em volume, sem ponderações, sem avaliações nesse momento. Depois a gente conversa um pouquinho sobre a avaliação dessas ideias.